Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre o que está acontecendo lá numa galáxia muito, muito distante. Skeleton Crew chegou ao fim, o episódio 8 já está entre nós e eu não tô preparada para dizer adeus a esses personagens. Quer dizer, adeus ou até logo, pois nós não sabemos o destino da série. De qualquer forma, eu realmente não tô preparada para não me aventurar mais pelo espaço com essas crianças. E se vocês também estão animados com a série, já curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, assim você ajuda a Dimensão Cultural a aumentar a sua população. O último episódio começa no exato momento em que o episódio 7 termina, com o George ativando o sabre de luz na frente dos pais das crianças, mas nós já sabíamos que ele não ia fazer nada nesse momento. Fala sério, o tesouro tá na cara dele, ele não ia estragar tudo. Ele diz que é um Jedi emissário da República e garante que as crianças fiquem trancadas dentro das suas casas, sendo vigiadas por aqueles droids câmeras. Cara, essas câmeras ambulantes foi algo que me irritou muito em AT-AT. Mas percebendo que a Fernie não se renderia tão facilmente, ele decide mantê-la por perto por garantia. Ela e a subsecretária Farrah. Assim, eles vão até o supervisor e nós finalmente conhecemos essa tão misteriosa figura. E o supervisor é um droide. Eu tenho sentimentos muito conflitantes em relação a isso, né? Na verdade, seria até óbvio, levando em consideração o quão organizado o planeta é. Mas eu achei óbvio demais. Eu gostaria que o supervisor fosse realmente uma figura misteriosa que tem algum interesse próprio em manter o planeta isolado e não apenas um droide seguindo a sua diretriz. O que eu achei legal foi o tamanho do droide, que faz total sentido, já que ele é um droide que controla o planeta inteiro, ele tem que ter potência o suficiente, né, para isso, então faz sentido ele ocupar praticamente um andar inteiro da torre do supervisor e a sua semelhança com o HAL 9000 de 2001, Odisseia no Espaço. Eu acho impressionante como o personagem se tornou referência para produções que desejam representar um droide que está no comando de alguma forma, levando em consideração que o alto do óleo também é baseado no HAL 9000. Enfim, o supervisor não cai no papo do George e diz que a última mensagem que recebeu da República era de que os Jedi eram traidores. Ou seja, nesse momento nós descobrimos que AT-AT ainda era utilizado como Casa da Moeda lá no período da trilogia prequel. Nesse caso, o próprio Palpatine sabia da sua existência, e ele não utilizou o planeta na época do Império porque ele queria acabar com os recursos dos outros mundos. E muito provavelmente o supervisor não iria aceitar uma mudança de governo, já que a sua diretriz estava relacionada diretamente com a República. A Fernie finalmente consegue falar que ele é um pirata, e na hora que os droids iam atacá-lo, o George golpeia o supervisor com um sabre de luz, destruindo. Eu fiquei chateada porque esses droids finalmente iam fazer algo de útil, mas ao mesmo tempo eu achei muito interessante mostrar o quão frágil é o controle de AT-AT. Todo o poder do planeta tá na mão de um droide e se você destruí-lo, simplesmente acabou. Assim, o George libera a fragata pirata para passar pela barreira e quando os piratas finalmente chegam, eles começam destruindo tudo. Enquanto isso, as crianças que estavam sendo vigiadas em casa vão finalmente conseguir agir. O Win vai contar tudo pro seu pai, que num primeiro momento parece não levar muito a sério. Nessa hora, o pai do Win começou a me irritar real, principalmente pela falta de fé que ele tem no próprio filho, mas também porque ele é um banana, tá? Sim, tudo bem, ele tem os seus momentos nesse episódio, principalmente através do humor, mas ainda assim foi uma evolução muito difícil pro personagem. As crianças bolam um plano em que a KB vai para fora da barreira para pedir ajuda para Kim. Eu sabia que a série não iria me decepcionar e que a gente veria a personagem de novo, mesmo que por holograma. Para isso, eles teriam que religar a energia do planeta. Assim, o Win e seu pai vão para a torre do supervisor para tentar religar a energia e para distrair o George, enquanto o Neil vai para o telhado da escola para cobrir a KB na Onyx Cinder. Ele usou o canhão que tinha no telhado do prédio, como a Raina tinha mostrado para ele lá em At-Akram, e a KB pilota a Onyx Cinder com a ajuda do SM-33, que tinha sido decapitado pelo George, mas está inteiro. Vocês entenderam? Enquanto isso, o Win, o pai dele, a Fernie e a Farrah tentam distrair o George, pois as crianças têm um plano para destruir a barreira, já que a KB conseguiu falar com a Kim e caças da Nova República estão a caminho. E foi uma cena bem tensa que prende a atenção do espectador, pois foi uma sequência de tentativas para desativar a barreira seguida por uma série de fracassos. Quando a Fernie quase consegue, a mãe dela a segura porque a Farrah não quer destruir a barreira, não quer mostrar o planeta para a galáxia. Apesar de ser algo compreensível porque a Farrah foi educada assim, ela tá com medo, ela não quer deixar o planeta à mercê dos outros,
me causou um certo nervoso, assim, na boa, me irritou real. Sério, se tem uma coisa que me deu raiva nesse episódio foram os pais. O quanto eles são doutrinados com a diretriz de AT-AT, em que eles preferem ser reféns de piratas a deixar o planeta à mostra pra galáxia. E essa era a solução pra própria República chegar lá. Cara, os melhores pais dessa série são os pais do Neil e as mães da KB, porque o pai do Ian e a Farrah me decepcionaram muito, mesmo que no final eles tenham agido. A Fernie, pra convencer a sua mãe, ela diz algo muito bonito. Ela fala que a galáxia é um lugar perigoso e assustador, mas até nos piores lugares existem pessoas boas que vão ajudar. E assim, no final, foi a Farrah que desativou a barreira. Nessa hora, a República chega com os seus X-Wing e B-Wing! Tivemos as B-Wing no episódio, eu achei bem legal e eu curti muito a rápida interação entre os pilotos. Assim, não tinha ninguém que a gente conhecesse ali, mas traz a ideia de Star Wars raiz, que é a proposta da série. Os caças vão atrás dos piratas e as crianças vão atrás da KB, que tinha caído com a Onyx Cinder. Nessa hora, o Win olha pro George, que ficou para trás lá na torre do supervisor. E aí rola uma sensação de despedida, um até logo, porque obviamente o George vai escapar e se uma segunda temporada for confirmada, bom, a aventura das crianças ainda não terminou. E essa cena do George vendo pela janela da torre os caças da República caçando os piratas também foi bem interessante, bem bonita, eu diria até que traz um certo tom poético, porque é o George vendo a sua maior conquista, o seu maior sonho afundando, né? Depois de tanta luta, de tanto sacrifício, não adiantou de nada porque ele fracassou. As crianças chegam na nave e veem que a KB está bem, assim como o SM-33. E o episódio termina com todos felizes e com a Fernie falando pro Win que ele não vai precisar mais fazer aquela avaliação. Cara, eu achei ótimo que a avaliação é mencionada do início ao fim da temporada. E o Win termina olhando pros X-Wing no céu com um olhar sonhador. Foi um final muito bonito e que dá a entender que temos um Win explorando as possibilidades do futuro, talvez até pensando em se tornar um piloto de caça. Talvez para alguns o final tenha quebrado um pouco a expectativa, talvez alguns esperassem um final mais apoteótico e não tão sereno e ao mesmo tempo aberto como ficou. Como eu posso explicar isso? Talvez a gente esperasse um final no estilo de O Retorno de Jedi, que é um final mesmo, o encerramento da história que nos entrega todas as respostas, ou então um final no estilo de O Império Contra-Ataca, que termina com um acontecimento terrível e grandioso que dá um gancho para uma possível continuação. E o que nos foi entregue foi o final de Uma Nova Esperança, uma história bem fechadinha com início, meio e fim, já que não tem garantia de continuação, mas que ao mesmo tempo deixa a situação em aberto para infinitas possibilidades. Não é algo ruim, inclusive se mantém bem no ritmo raiz de Star Wars. Mas de fato ainda tem muitas coisas que eu quero ver em relação a essa história, principalmente como o povo de AT-AT vai reagir ao descobrir tudo que perdeu na galáxia, que não foi pouca coisa, e como vai ser essa nova rotina deles. A cena em que a barreira é destruída e todos olham encantados para as estrelas pela primeira vez é muito bonita. Consegue ser algo muito emocionante em meio à ação em que ela acontece. O final de Skeleton Crew foi bom, foi um pouco corrido, mas manteve todo o ritmo da série. Talvez só tenha pecado em deixar muitas perguntas abertas sem ter a garantia de uma segunda temporada. A produção foi anunciada como uma série limitada e apesar dos criadores já terem falado que tem ideias para uma segunda temporada, ainda não é nada garantido. Então, apesar do final ter quebrado um pouco a expectativa ao acabar tudo bem e sem mais respostas, o episódio valeu muito a pena porque foi um episódio cheio de ação, tensão, momentos divertidos. Então, assim, foi um desenvolvimento muito bom. Sabe o que me decepcionou? AT-AT. Assim, todo o contexto do planeta é legal, o porquê ele foi criado, toda a lenda criada ao redor dele. Mas depois da queda da República, ascensão e queda do Império e ascensão da Nova República, eu esperava um mistério maior do porquê ele continua isolado. Assim, seguir a diretriz do droide supervisor depois de séculos, sem ninguém se questionar do que está acontecendo na galáxia, foi sem graça. Ou talvez seja apenas o nosso olhar enquanto espectador que nos faz desconfiar de tudo e criar teorias, enquanto a série tá dizendo que nem tudo precisa ser complexo. No geral, acho que Skeleton Crew foi uma grata surpresa aos fãs de Star Wars por trazer todo esse clima de aventura dos anos 80, que é algo que ajudou a moldar as raízes da saga. Além de ter sido muito divertida, eu amei acompanhar a jornada das crianças. Então ter essa sensação numa obra que é produzida décadas depois, é você ter esse sentimento, essa sensação de estar voltando para casa, de estar num lugar em que você conhece, se sente à vontade, está confortável e feliz. Então, no geral, o saldo de Skeleton Crew foi bem positivo e, sendo bem honesta, eu fico na esperança de ter uma possível segunda temporada. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série,
se vocês curtiram toda a série, principalmente o que acharam desse último episódio. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!